Então nós vamos pegar aqui o tema de hoje. Hoje é 27, né? O capítulo 27, Meditações sobre a morte, né? Meditações sobre a morte. O último que nós fizemos foi o Enfermidade na Família, né? Agora o capítulo 27, Meditações sobre a morte, tá bom? Então vamos lá, vamos começar nosso estudo, né? Graças a Deus. Se tiver alguma dificuldade com o som aí, vocês me falem, tá? Tanto no Facebook quanto no Pautalk. Ok, Maria, obrigado. Então vamos lá, né? A Teresa de Brito, ela começa dizendo pra gente aqui. Tanto quanto as multiplicadas ocorrências que se nos deparam na experiência familiar, a desencarnação ou morte dos entes caros, mais hoje, mais amanhã, nos defrontará. Né? Então, tanto quanto as multiplicadas ocorrências que se nos deparam na experiência familiar, quer dizer, no meio de todas as ocorrências que nós podemos vivenciar na nossa vida familiar, entre elas está também a desencarnação ou a morte, né, dos entes caros. Seja hoje, seja amanhã, todos nós passaremos por isso. Tá? Não há ninguém que não passará por essa experiência, né, já que a morte ou desencarnação é uma fatalidade, é uma situação que não tem como nós fugirmos. É uma certeza matemática, a certeza que nós vamos, que os nossos também irão. Né? Bom dia, Elizabeth, seja bem-vinda, um grande abraço, tá? Certo? Então, é uma certeza matemática, nós só temos que saber lidar com essa certeza matemática, que é a certeza da morte. Né? É considerável a dor, o desencanto ou mesmo a surpresa que se deverão abater sobre os corações. É interessante, né? Mesmo diante dessa certeza da morte, realmente a surpresa é muito grande, né? A surpresa parece que sempre pega a gente desprevenido. Parece que nunca a gente está esperando, a não ser, né, quando se trata de uma doença já que vem caminhando já há um bom tempo, né, uma doença terminal e tal. Mas tirando essa situação, geralmente pega todo mundo de surpresa. Né? E até mesmo nessa situação, quando a pessoa vai, parece que é uma grande surpresa, né? E às vezes a gente fala até assim, fulano faleceu de repente, né? Morreu de repente. E a pessoa está com 80 e poucos anos, 90 anos, como é que morreu de repente, né? Levou 90 anos para falecer, né? O modo da gente falar, né? A gente entende isso, morreu de repente, né? Mas na verdade levou 80, 90 anos para desencarnar. Desde que a gente nasce, a gente já tem a certeza da morte, já começa a morrer um pouquinho cada dia, né? Então, na verdade, é que a gente se surpreende ainda, né, perante a morte, né? E a dor é muito grande, né? Principalmente quando são duas pessoas muito dependentes uma da outra, e aí quando uma se vai, a outra fica tão fragilizada, principalmente quando são velhinhos, né? É muito comum um ir depois do outro já, logo em seguida do outro, né? Porque estavam tão ligados, né, emocionalmente, energeticamente, parece que um sustentava o outro, né? Então às vezes isso acontece, então aconteceu com sua sogra, né? Isso é muito comum isso com pessoas mais de idade, né? Que passaram uma vida inteira juntas, elas se entrelaçaram vibratoriamente, fisicamente, né? Tudo, né? E parece que quando um vai, o outro vai também.
A Maria, na verdade, Ale, nós corremos desse assunto por não querer perder ninguém. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Então, a gente não quer perder, né? Só que a gente não perde ninguém porque a gente não tem ninguém, né? Só que a gente acha que a gente, né? Porque a gente convive com as pessoas, né? A gente acha que a gente tem alguém, né? Nós vamos continuar usufruindo da companhia dessas pessoas, não mais agora materialmente, agora espiritualmente. Nós continuaremos a usufruir das companhias, né? Só que agora espiritualmente. É o apego, né, seu? A Marcinha, meu filho, meu marido, meu irmão, minha mãe. É tudo meu, 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 meu. Pronome possessivo aí é o que prevalece, né? O pronome possessivo, os pronomes possessivos, né? Então vamos lá. Ninguém duvidará dos sentimentos que se mostrarão doloridos, quando se tenha que conduzir ao sepulcro os despojos dos que romperam as grilhetas da carne, dirigindo-se ao país da verdade, despedindo-se dos vínculos da matéria. Quer dizer, ninguém vai duvidar dos sentimentos, né, da dor, do sofrimento daqueles que ficam, né, que tenham que levar ao sepulcro os seus familiares, os seus entes queridos, tal, né? Então, é bem fácil concluir que esse sofrimento ante alguém querido que parte é uma das mais intensas dores que se pode sentir na Terra. É a palavra da Teresa de Brito, ela que está dizendo isso, né? Ela deve ter elementos para poder avaliar isso. É uma das maiores dores, das dores mais intensas que se pode sentir na Terra. Mormente para os que aninham na mente as ideias de separação eterna, ou de morte absoluta daqueles aos quais amam. Então aqui tem essa questão, né? Principalmente, mormente para aqueles que cultivam as ideias de separação eterna. Tá? Quer dizer, principalmente nesse caso, o sofrimento é maior. Veja a importância da doutrina espírita, a importância desse conhecimento, desse equilíbrio emocional que a gente tem perante a morte, o modo da gente enxergar a morte, né? É muito importante porque faz com que a gente não sofra tão intensamente. Existe sofrimento? Existe. Existe choro, existe saudade, existe tudo isso, porque nós somos seres humanos. E por sermos seres humanos, nós temos os sentimentos próprios do ser humano, né? Então é normal isso, chorar, é normal, né? Sentir uma tristeza, é normal, sentir a ausência da pessoa, né? Só que o equilíbrio emocional, mental é maior para aquele que entende que a vida continua. Que a morte física é apenas um despojar da veste física. É um despojar-se da veste física, né? A Elizabeth está dizendo aqui, o choro atrapalha. Elizabeth, não sei se o choro atrapalha. O choro é uma manifestação natural do ser humano, né? O que nós não podemos é permanecer nessa manifestação indefinidamente, né? O choro é uma expressão emocional, uma expressão de sentimentos, é um desabafo, como a Marcinha colocou. A princípio não é ruim, é uma manifestação emocional. Tem muita gente que engole o choro e depois engole os sentimentos, né, as emoções, mas depois passa alguns meses, aí começa a chorar, não sabe porquê, né? Fica pior às vezes depois desequilibra mais ainda, às vezes até somatiza, porque guardou aqueles sentimentos. Não estou falando para a gente ficar se descabelando, para a gente ficar, né, gritando, esperneando, não é isso, né? Nós vamos lidar com equilíbrio. Mas o choro em si mesmo, ele não é ruim, essencialmente ruim, né? Existe esse pensamento
no meio espírita, né? Às vezes que você não pode manifestar sentimento. Não, pelo contrário, né? Nós temos sentimentos tanto quanto qualquer pessoa. Né? Não é por sermos espíritas que não vamos tê-los, né? Mas aí o equilíbrio é diferente, né? Nós vamos manifestar de uma forma diferente esse sofrimento, né? Não com desequilíbrio, não com rebeldia, com revolta, com, né? Aí não, né? A Wanda está dizendo aqui, eu tinha 24 anos quando minha mãe morreu aos 48. Sofri, mas resignada por conhecer a doutrina espírita. Não tem como não chorar na hora pela saudade, né? Então, dependendo do vínculo que a gente tenha, né? O Joel, Jesus mostrava sua compaixão conosco o tempo todo, né? Tem um momento, tem um momento que Jesus chorou também, né? Interessante até o Joel lembrar disso. Perante a morte, suposta morte de Lázaro, né? Se eu não me engano, é uma das frases menores da Bíblia, né? Que fala que Jesus chorou, né? Então, você vê que até Jesus é uma manifestação emocional natural, né? Até saudável, né? Mas dentro de um determinado equilíbrio, né? Que nós temos que desenvolver, né? Então vamos lá. Continuando aqui, né? Deixa eu ver aqui. O caráter da morte, entretanto, é por demais relativo para que logre provocar tanto desconsolo. Tamanha desolação nas almas que prosseguem atadas ao posto da saudade. O caráter da morte, né? A questão cultural que ronda a questão da morte, né? Nós temos pintado a morte de uma forma muito lúgubre, né? Assustadora, e a morte acaba sendo para nós aquilo que nós fazemos dela para nós, né? A morte acaba sendo como tudo na nossa vida. A nossa vida é o que a gente faz dela, né? Então a morte também, né? O caráter da morte, entretanto, é por demais relativo para que logre provocar tanto desconsolo, tamanha desolação nas almas que prosseguem atadas ao poste da saudade. Quer dizer, a questão da morte não seria para causar tanto sofrimento. Por quê? Porque é uma questão demais relativa, por demais relativa. É uma questão que se prende à matéria. Quem começa a encontrar o conhecimento espiritual, já não justifica a revolta, uma tristeza permanente, uma coisa contínua, o choro permanente, né? O desconsolo. Tem gente que às vezes tem vários filhos, tem mulheres, eu já vi mulheres assim com vários filhos, e porque perdeu um, abandona todos os outros, abandona o marido, para ficar sofrendo aquele filho que se foi. E os outros filhos estão lá precisando de ajuda, precisando de amparo, de cuidado. A casa está lá precisando de quem cuide. E a mulher está lá, ou o homem, né? Está lá fixado na perda. Isso é que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque não justifica tamanho apego, né? Desse jeito. Até porque o nosso apego, o nosso choro, a nossa dor não trará de volta a pessoa. Então é uma espécie de alienação, né? A gente quer que a realidade seja do jeito que a gente quer, mas a realidade não vai mudar só para nos agradar, né? A pessoa entra em depressão, né, Maria? É verdade. Então nós temos que encarar a realidade. A realidade é que os outros filhos estão pedindo, estão precisando da gente, os outros familiares, parentes, marido, está todo mundo precisando que a gente volte a viver, né? O Jó, é compreensível, mas quando acontece com um filho não deve ser fácil, né? Não deve, né, Joel? Mas nós não devemos exagerar na dor, né, Joel? Nós não devemos exagerar na dor, né? Porque senão nós abandonamos a nossa vida e às vezes perdemos, eu já vi pessoas perdendo a sua vida, né? Porque o outro se foi. E aí a pessoa quer perder a própria vida por causa disso? Não faz sentido, né? Miriam, é interessante, porque já morremos tantas vezes, né? Já vivemos este processo,
Já nos reencontramos e nos despedimos tantas vezes, mas isso ainda dói profundamente. Aí que está o caráter relativo, né, Miriam? Aí que está justamente a questão que a Teresa está falando. É justamente por causa disso. É tão relativo, a gente já viveu tanto isso, né? Se a gente começa a relativizar, se a gente começa a lembrar da questão espiritual, quantas encarnações já tivemos, quantas famílias nós já vivemos, quantos contextos familiares, né? Então não justificaria tamanho apego, né? Não justificaria, mas a gente é doido para grudar nas pessoas, né? E eu gosto daquela mensagem do momento espírita lá, joias devolvidas, porque é uma verdade, né? Uma verdade, joias devolvidas, né? Aquela do pai de família que saiu para viajar e tinha 2 filhos, e a mãe ficou com os 2 filhos. E aí quando ele voltou, a mulher foi conversar com o marido, porque os filhos tinham desencarnado, tinha acontecido um acidente lá, os 2 tinham falecido, né? E aí ela foi contar para ele, mas de uma maneira que tomasse cuidado, que ele tinha problema de coração, então ela não queria perder ele também, né? Então ela falou assim, olha, quando você esteve fora, passou uma pessoa que deixou 2 joias, né? Para eu olhar, para eu cuidar e tal, né? E só que ele veio buscar, né, de muito valor, né, mas sim, 2 joias de muito valor, né? Só que ele veio buscar, né? E aí o marido, qual é o problema nisso, né? Qual é o problema, tal, né? Se as joias eram dele, a gente tinha que devolver, o marido falou, né, aquele senso mais prático, né? E não, mas é que eu não quero porque eu me apeguei demais a essas 2 joias. Mulher, você tem que devolver, se não pertence, não são suas, né? Você tem que devolvê-las, né? Aí ela falou assim, pois bem, né, meu querido, essas 2 joias já foram devolvidas. Na verdade, eram os nossos filhos, né? Então é interessante como ela preparou o marido, né? É admirável, até de arrepiar, né? Só de falar que eu já fiquei arrepiado, né? Sabedoria da pessoa, né? E aí simplesmente choraram os 2, né? Porque ele já tinha entendido tudo, né? Ele já tinha... Então é isso, né? Na verdade, toda pessoa querida para nós é como uma joia, mas que pertence a Deus, não pertence a gente, né? Não pertence a gente. Então vamos lá. Na família cristã, que aprendeu as lições da ressurreição e da vida de ultra-tumba, né? Quer dizer, além morte, né? As ideias da morte não deverão promover qualquer ruína na vivência comum, pela compreensão de que a vida persiste exuberante para além dos liames carnais. Né? Quer dizer, a pessoa que já aprendeu, a família cristã, está falando nem apenas da questão espírita, da família espírita, é uma família cristã. Porque Jesus deu a lição da vida eterna, Jesus deu a lição da imortalidade. Se ele tivesse sumido e nunca mais aparecido, suas palavras teriam um peso muito diferente para nós hoje. Mas pelo contrário, ele voltou demonstrando a supremacia da vida sobre a morte. Né? Ele voltou demonstrando a impermanência de todas as coisas, a transitoriedade da vida material, perante a eternidade da vida espiritual, não é assim? Então suas palavras ganharam um sentido muito profundo para nós. Suas palavras ganharam um sentido de imortalidade, de indestrutibilidade, né? Nós somos indestrutíveis. Tá? E da continuidade do amor após a morte, do corpo físico. A continuidade do amor, né? A Wanda está dizendo, precisamos focar no reencontro, que ele apenas foi na frente da gente. Isso mesmo. Possibilidade do reencontro, né? Durante a noite, ou depois no final da nossa existência física, né? Às vezes até espiritualmente, nas reuniões, depende, né? Mas nós temos condição de nos reencontrarmos, né?
Então a família cristã que aprendeu as lições da ressurreição e da vida de ultratumba, as ideias da morte não deverão promover qualquer ruína na vivência comum, pela compreensão de que a vida persiste exuberante para além dos liames carnais. Né? Então a vida continua, nós temos que focar nisso. Né? O entendimento de que a morte, que aprendemos a chamar com o pensamento espírita de desencarnação, não faz mais do que deslocar-nos de um para outro setor vibratório, ou seja, dos tecidos da matéria densa para a tecedura do espírito, confere maior responsabilidade perante a existência. Né? Quer dizer, esse conhecimento que nós temos, essa possibilidade que nós dispomos, do entendimento da morte dessa forma, né, como sendo a transferência, a mudança do envoltório, a mudança vibratória do envoltório do espírito. Né? Antes nós tínhamos um corpo denso na matéria, agora nós nos vestimos num corpo sutil, o perispírito. Né? Continuamos a ter um corpo. Nós conversamos semanalmente aí, com vários espíritos que não perceberam que desencarnaram. É tão comum que é. Você veja que é tão sutil a diferença para aquele que vai, para aquele que desencarna, que é muito normal ele nem perceber que desencarnou. Olha, por que tanto medo, né? Isso é uma coisa tão natural para nós, né? Que acontece muito, né, Val? Então não justifica, né, tamanha preocupação. Eu acho que nós temos que nos preocupar, sim. Na verdade, não nos preocupar, mas nos ocupar. É de fazer o bem. Para que a nossa transferência de endereço aí, ela se faça de uma forma mais harmoniosa, né? Então, bem vivemos para bem morrermos, né? Então, isso sim, isso nós temos que prestar bastante atenção, é para bem vivermos e termos uma desencarnação mais harmoniosa, né? Sem tantos atropelos e dificuldades, né? Tá? Mas esse conhecimento, né, da desencarnação, isso aqui confere maior responsabilidade perante a existência, né? Quer dizer, nós temos maior responsabilidade com esse conhecimento, né? Inclusive responsabilidade de manter equilíbrio perante essas ocorrências, né? Podendo manifestar emoções e tal, mas não perder a linha, né? Não perder o juízo, a consciência, porque os familiares precisam de nós, inclusive, né? Assim, na trajetória familiar, aprenderemos e ensinaremos aos nossos afetos a manter regime de respeito pelos que se vão, sem que nos bandeemos para o ridículo dos excessos, dos disparates emocionais que dizem tão pouco sobre os nossos verdadeiros sentimentos para com o afeto trespassado. Né? Então, vocês viram aqui, né? Nós vamos ensinar então para os nossos familiares, né? O respeito pelos que se vão. Não somente pelos que se vão, pelos que ficam também. Né? Mas o respeito pelos que se vão. Muito importante, né? Sem que nos bandeemos, sem que nós caiamos, vamos dizer assim, no ridículo dos excessos. No ridículo dos excessos. O que pode ser excessivo nessa questão aqui? O que pode ser excessivo? O que vocês imaginam que um respeito excessivo, um cuidado excessivo, uma manifestação, um comportamento excessivo aí no trato para com essa questão da morte? O que vocês acham? O que vocês acreditam? Que possa ser excessivo. Vocês lembram de alguma questão? Por exemplo, tem pessoas que, em nome do respeito que tem ao familiar, vai todos os dias no cemitério. Todos os dias no cemitério
limpar o túmulo, conversar com a pessoa que está lá, na verdade ela não está lá, não é? Ela não está lá. Ela está liberta do corpo físico. O corpo que está lá se deteriorando. Né? Mas a gente vê pessoas, né, infelizmente, que ficam nessa rotina, né? Fica nessa rotina anos, décadas, famílias inteiras que mantêm essa rotina, né? Diária, semanal, né? Então, nós entendemos o sentimento, entendemos que são manifestações de uma crença, de uma determinada crença, de que a pessoa está lá, porque lá é o campo, né, da morte, é o campo onde as pessoas encontram seus familiares. Então, dia de finados enche lá de gente no cemitério para ver o seu, né, para encontrar com o seu familiar. Mas o seu familiar vai na sua casa. Se não todos os dias, vai lá semanalmente na sua casa visitar a família. Dia de aniversário de um, aniversário de outro. Às vezes eu sinto a presença da minha avó. Né, querida, né, falecida já há uns bons anos aí. Uma das pessoas mais evoluídas que eu conheci, assim, né. E às vezes eu sinto a presença dela em casa. Tenho certeza que ela vai visitar a gente muito frequentemente, né. Então eu não preciso ir lá em Marília, onde ela foi enterrada, eu não preciso ir lá para visitá-la, né? Porque é em espírito e verdade. Nós vamos adorar a Deus, vamos adorar, né, a Jesus, em espírito e verdade. Não é a matéria. Jesus não falou nada para a matéria, falou tudo do espírito. Então é em espírito que nós vamos manifestar essa consideração, né? Nós podemos mandar um buquê de flores pelo pensamento. Imagina que você está plasmando um buquê de flores bem bonitas e envia pelo Sedex espiritual lá. Não é, pessoal? Envia pelo Sedex espiritual lá. Não sei quanto é que custa, mas acho que é de graça. Manda um vasinho de flor, né? O seu parente, a sua mãe, a sua sogra. É grátis, né? Manda um vasinho de flor, daquela flor que ela mais gosta, que você sabe que ela gosta, né? Manda um presente, manda um cartão bem bonito, faz um cartão, escreve um cartão mentalmente, manda para ela. A gente acredita nisso, né, pessoal? O espírito é tudo, o pensamento é tudo, né? E o corpo é transitório, nós viemos do pó e para o pó voltaremos, né, em termos de matéria, mas o espírito continua, né? A Marcinha está dizendo ali: minha sogra disse que vai vender o túmulo que comprou para a família toda porque nós não vamos lá visitá-lo. Ai, ai, pois é, né? Por falta de uso, né? Tá certo. Maria, eu mando sempre rosas vermelhas, que minha mãe adorava, né? Então, que legal, né, Maria? É isso aí, né? Ana Isabel também, né? Joel, tem um pé de hortênsia aqui em homenagem a uma tia que usou este nome na última encarnação. Olha que legal, Joel. Legal, né? Pé de hortênsia, né? Deve ser bonito, né? Muito legal. Então é isso, pessoal. Esse é o espírito da coisa, né? É uma coisa positiva, alegre, lembrar da pessoa dessa forma, mandar flores. Pode ter certeza que ela vai receber lá. Já pensou? Ela está lá no plano espiritual. De repente, chegou uma encomenda para você aqui. E aparece lá o seu buquezão lá para ela, né? Deve ser legal, né? A alegria que a pessoa fica, né? Alegria em vários sentidos, né? No sentido de receber um presente, uma flor, né? E no sentido de ver que você está feliz. Porque o que traz mais infelicidade para quem está lá é ver a infelicidade dos que estão aqui. É interessante isso, é até contraditório, né? A gente fica chorando pelo que se foi, e o que se foi, o que ele mais queria era ver a gente bem. Porque ele vendo que a gente está triste aqui, ele fica chateado lá. Fala, poxa, eu não queria que ele ficasse assim, né? Então a gente acaba tendo efeito contrário do que a gente gostaria.
Se a gente acha que é manifestação de amor, a gente ficar se deprimindo, que é manifestação de carinho, não é não. É manifestação de desamor. Desamor a nós e desamor aos outros. Né? Então nós precisamos repensar isso. Né? Isso que nós nos permitimos fazer, né? Porque nós acabamos nos permitindo fazer isso. Então vamos lá. Então falou para ensinar, né, os afetos, tal, o respeito para as pessoas que se foram, né? Também fugindo dos excessos, dos ridículos, né, dos excessos, dos disparates emocionais, né? Até a mulher lá que estava na beira do caixão lá, né, do túmulo, né, do marido. Eu quero ir junto, eu quero ir junto, eu quero ir junto. De repente ela desbarrancou lá e caiu em cima do caixão lá. Me tira daqui, me tira. Né? Não tem aquela piada assim, né? Que a pessoa que, não, que eu quero ir junto, e estava lá gritando e chorando, esperneando, eu quero ir junto, eu quero ir junto. De repente ela caiu lá, né? Tava na beirada ali, acabou desequilibrando e caiu, me tira daqui. Você vê como é que nós somos, né? Então, não precisa isso, né? Não precisa esses excessos, né? Então, nós podemos ter mais... Mudou rapidinho, né? Guardando silêncio em clima de oração, estaremos filtrando a própria dor moral pelos filtros do equilíbrio, da consideração aos nossos desencarnados, né? Então, guardando silêncio em clima de oração, estaremos filtrando a própria dor moral pelos filtros do equilíbrio, da consideração aos nossos desencarnados. Né? Então, olha só, né? Quando nós vamos aprendendo a buscar no recurso da oração, um recurso que nós podemos encontrar a sustentação para nós, né? O alimento, o equilíbrio para nós, né? Nós equilibrarmos na oração. Nós estaremos filtrando a nossa dor, tirando os excessos, os exageros, né? E também ajudaremos a equilibrar a emoção dos outros, porque também o equilíbrio é contagioso, é contagiante, né? O equilíbrio também contagia, não só o desequilíbrio contagia, o equilíbrio também. Então a pessoa vê a gente bem, vê a gente, né, tranquilo, sentindo, mas tranquilo, né? Então a pessoa também vai se tranquilizando. Evitaremos, passadas as horas de tensão emocional e de amargura compreensíveis, o elastecimento do sofrer, por meio das evocações torturantes e inconsoláveis. Então o que ela está dizendo assim, olha, passadas as horas de tensão emocional e de amargura compreensíveis, tá vendo? Os espíritos compreendem, porque isso acontece com a gente, nós somos seres humanos e temos emoções humanas, né? Mas passada essa hora, passadas essas horas, o que ela fala para a gente fazer? Evitar o elastecimento. O que é isso? Aquele sofrimento elástico. Evitarmos a continuidade daquele sofrimento, né? Pela evocação torturante, inconsolável, a pessoa fica procurando motivos para continuar sofrendo, né? Para continuar reclamando, maldizendo, se amargurando, sem necessidade. Então o elástico, né? Fica lá esticando a coisa, né? Mais do que precisava, né? A Maria, o Alê, isso sem falar que quando a gente sofre por eles, o espírito também sente a dor da desencarnação pela lembrança, não é? Então, se nós ficamos com esse pensamento fixo, né, inconsoláveis, fixados na dor, fixados no acidente que ele teve, e a gente fica lá esticando a dor, esticando o sofrimento, sem ajudar, porque enquanto a gente está com esse pensamento negativo, nós ficamos enviando esses pensamentos para a pessoa. Isso é ruim. Isso nós temos que evitar ao máximo, né?
Aí a pessoa conserva o quarto da pessoa inalterável lá, e todo dia fica lá dentro do quarto, e fica lá dormindo no quarto, e fica lá pegando a roupa, e pegando a meia, e pegando não sei o que. Isso é que é ruim. Aí tem que vir um espírito lá, mandar uma mensagem para o encarnado, falando assim, ó, minha mãe querida, eu tô vivo, eu tô aqui, eu tô feliz. Só não tô mais feliz porque eu vejo todo dia você lá no meu quarto, né? Se desfaça daquelas roupas, dê para alguém que está necessitando, dê os meus brinquedos de infância lá para outras crianças. Eu vou ficar mais feliz, porque os objetos ali, as roupas, o quarto, tudo isso acaba servindo como catalisador, a ponte de ligação com o dono daquilo tudo, que na verdade quer se livrar daquilo. Até para não ter aquele ponto de ligação diário ali que a pessoa fica cultivando. Está impregnado de energias, né, Joel? Né? Está impregnado de energias, então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque senão o desencarnado ele fica lá realmente sentindo esse drama todo, né? Tem até aquele conto do Leon Tolstói, né? É, como é que é? A viagem de Rafaela, não? Não sei o que de Rafaela. Que é aquela criança lá que é do Leon Tolstói, através da Ivone Pereira, né? Que ela parecia, ela ficava toda cheia, toda molhadinha assim no plano espiritual, de tanta mãe ficar chorando, né? É alguma coisa de Rafaela que não estou lembrando agora. Mas muito bonito, um conto muito bonito, né? E que ela. O sonho de Rafaela, se eu não me engano, do Leon Tolstói. É bem bonito. Eu acho que a mãe, levaram a mãe no plano espiritual para conversar com a filha. E ela viu a filhinha toda molhadinha, assim, de tanto ela chorar pela filha, né? E ela falou, filha, o que você tem, minha filha? Por que você tá assim, tal, toda molhadinha assim? Aí a filha falava, mãe, aqui a senhora fica chorando o tempo todo. É esse choro que não é bom, né? São essas lágrimas da senhora, que quando eu estou ficando bem, quando eu estou ficando feliz, a senhora começa a chorar e fica mantendo essa dificuldade, né? E eu vou ficando todo encharcado de lágrimas, né? Nós não sabemos exatamente como é, né, pessoal? Talvez seja até uma imagem, seja uma figuração, talvez, né? Nós não sabemos exatamente como funciona isso, né? Mas que isso atrapalha a vida do desencarnado, atrapalha, né? Esse processo contínuo, né? Esse processo contínuo aí, ele não é bom não, tá? Certo? A Elizabeth está dizendo aqui, doutor, eu sinto quando levo flores para minha mãe, ela recebendo, isso acontece? O que mais importa é sempre a nossa intenção, né, Elizabeth? Se a pessoa vai no cemitério, se ela vai, seja como ela fizer, o mais importante de tudo é a intenção, né? O mais importante de tudo é a intenção, né? Agora, quando nós vamos descobrindo o espírito, o espiritismo, quando vamos descobrindo a vida imortal, o que acontece é que as preocupações mais de ordem material, elas vão cedendo, para nós entendermos que o espírito está liberto, ele vai receber dessas flores que a gente enviar mentalmente, não precisa ser exatamente flores materiais, mas se quiser também levar flor lá no túmulo, não tem problema nenhum, né? O que importa é a intenção, né? O que importa é a intenção. A Silvia está dizendo, eles precisam de nossas preces, não de lágrimas, né? Mas não das nossas lágrimas, é verdade, né? Isso mesmo. O Joel, quando minha mãe estava por aqui, ela levava flores ao centro espírita, em lembrança. Interessante, alegra lá o ambiente do centro espírita. Muito legal, né? Então, isso mesmo, Diana. A Rafaela, né? É, é isso aí, do livro Ressurreição e Vida do Leon Tolstói, isso mesmo. Eu acho que é o conto, o Sonho de Rafaela. Acho que é isso mesmo, o Sonho de Rafaela. Muito bonito, depois vocês dão uma olhadinha. Não sei se tem esse livro online, se tem esse livro virtual, mas vale a pena, viu? Aliás, o livro inteiro é maravilhoso. É um dos livros que eu mais gosto,
É esse aí do Leon Tolstói. Então vamos lá, continuando aqui, né? É, evitaremos, passadas as horas de tensão emocional de amargura, o elastecimento do sofrer por meio das evocações torturantes e inconsoláveis. Tá? Ao recordarmos os entes que demandaram além, busquemos os momentos de carinho, de trabalho, de alegria, de amor com eles tenhamos convivido. Então, é o que a gente estava falando, né? Então é o pensarmos positivamente, lembrarmos dos momentos felizes, da alegria. É assim que ele quer ser lembrado, com certeza, né? Muitas vezes o egoísmo dos que ficam na Terra, julgando-se excessivamente sofredores, estão vendo aqui que ela está falando que é egoísmo dos que ficam, não é amor. Existe o amor, sim, mas tem momentos que está se manifestando mais é o nosso egoísmo. Nós temos que perceber isso também, né? Muitas vezes o egoísmo dos que ficam na Terra, julgando-se excessivamente sofredores, a pessoa fica lá se vitimizando, né, se julgando sofredor, tá? Fá-los olvidar-se dos que estão também sofridos e saudosos no mundo invisível. Né? Quer dizer que a gente se julgando tão sofredor, mas na verdade a gente está esquecendo daquele que está no mundo invisível, também saudoso, também necessitado. Ah, mas é porque justamente eu lembro dessa pessoa. Não. Então, o modo como você está lembrando não está ajudando aquele que se foi. Né? Nosso egoísmo faz com que a gente fique preso à dor. Mas e a dor do outro? Como é que eu faço para aliviar a dor do outro? Eu sofrendo? É assim que eu vou aliviar a dor do outro? O outro que se foi? Que está lá precisando de ajuda? Né? Será que eu me martirizando e sofrendo vou aliviar a dor dele? Não. Eu preciso estar bem para eu irradiar coisas boas para ele, não é, Sil? Eu preciso ter o que dar. Jesus foi muito claro nisso. Ele falava assim: só aquele que ajunta pode distribuir. Eu tenho que ajuntar equilíbrio, amor, luz para eu distribuir, para eu irradiar para o meu ente querido, para os meus entes queridos. Se eu não estou tendo nem para mim, como é que eu vou ajudar o outro? Né? Então eu preciso buscar o equilíbrio, eu preciso buscar ajuda sim, me tratar, me resolver, mudar o pensamento para poder ajudar. Isso que é amar, efetivamente, né? Precisamos nos ajudar para podermos ajudar, né? A Ana Isabel está dizendo aqui, sofrem os que ficam e celebram quem está no plano espiritual, não é? Então, tem até aquele pensamento, né, que a gente sofre por estar perdendo, aqueles que estão lá estão ficando felizes pelo que está chegando, né? Exatamente. Quando a gente nasce aqui é o contrário, né? A gente fica todo mundo feliz aqui e lá o pessoal fica meio desconsolado, né? Tô brincando, a gente sabe que não é bem assim, né? Eles ficam muito felizes lá por, por nos verem voltar para a matéria, né? Eles se rejubilam, trabalham, né? Para que sejamos bem-sucedidos, né? Mas eles sentem a falta, né, da gente lá, os amigos, né, que nós deixamos lá, que nós não vamos ter mais esse contato assim tão direto como a gente tinha, né? Dos dois lados, né? A gente está sempre infeliz, na verdade, né? Se a gente quiser, a gente está sempre infeliz. Se a gente quiser, a gente está sempre feliz também. Porque sempre entendendo os desígnios do Criador, sempre entendendo, né, o que é melhor para nós, o que é melhor para todos, né? De vez em quando tem alguma criança que se comunica, né, eventualmente, né, alguma criança que se comunica se despedindo de nós que ela vai reencarnar. Né? Já várias vezes aconteceu isso, né? Crianças que ajudaram na reunião mediúnica durante um bom tempo, que a gente conversava durante muitos anos, né?
tem até algumas pessoas que estão próximas hoje, já com grandes, já com 16, 17 anos, 15, que nós sabemos até que eram crianças que nós conversávamos nas reuniões mediúnicas, que nos ajudaram muito já, com a sua alegria, com a sua energia, com as flores que elas trazem pra gente. E hoje estão reencarnadas, algumas bem próximas de nós. Algumas bem próximas de nós. Né? Às vezes elas falam, ó, eu tô vindo aí, eu tô chegando aí. Tô fazendo minha malinha aqui, já tá tudo pronto. Eu tô chegando, né? E, e elas vêm todas felizes, né? Todas felizes, né? Principalmente quando elas sabem que elas vão ficar perto do centro. E às vezes elas falam assim, olha, eu tô reencarnando, não vou falar nada não, mas eu tô vindo para ficar pertinho de vocês aí. Eu tô chegando aí e elas ficam muito felizes de saber que elas vão ter uma orientação espírita, que elas vão ter uma família espírita, que vão estar ali no centro, e a gente às vezes vê, né, chegando um casalzinho novo, uma família, que às vezes vem de longe e vem, né, daqui a pouco fica grávida, ou já tem um filho, daqui a pouco nasce outro. São pessoas que vão chegando, né, uma criancinha aqui, outra ali, né, e quantas vezes já aconteceu? Várias vezes já aconteceu isso, pessoal. E muitas vezes são essas crianças aí que a gente conversava na reunião mediúnica, né? Então vamos lá. Que o tempo urge. É, o Espiritismo, que é a doutrina de vida por excelência, projetando luz sobre a questão do morrer. Ah, peraí, deixa eu terminar o outro que ficou lá, né? Peraí. Os anos passam sem que no pressuposto de grande padecimento lembre-se o encarnado de engajar-se no rol dos que se fazem úteis nos caminhos humanos. No meio de tanto sofrimento e tal. Mas lembremos-nos de nos tornarmos úteis àqueles que se fazem sofredores nos caminhos humanos. Né? Então nós podemos transformar a nossa dor em amor. Já que nós percebemos como é difícil a separação, ajudemos aqueles que sofrem essas separações. Ajudemos a todos aqueles que estão padecendo de alguma forma. Né? Ana Isabel, olha, será que planejam reencontros de próximas reencarnações? Como assim? Não entendi, Ana. Eles planejam, elas sabem, muitas vezes as crianças manifestam, saber de alguns detalhes do seu planejamento, que virão reencarnar, por exemplo, perto da gente ali, que virão a participar da casa espírita, que reencontrarão com a gente, né? Então, né? Inclusive a Sheila, né? A Sheila, que é aquela menina lá do livro Céu Azul, né? Que sempre se comunicava na nossa reunião, que tem no livro Céu Azul, né? A Sheila. Ela, quando ela se despediu da gente, ela falou que ela nasceria numa família espírita, né? Mas não tão perto, né? Mas ela falou assim, olha, eu sinto até que nós vamos nos reencontrar um dia. Quem sabe até em algum encontro espírita, né? Às vezes a gente acaba se encontrando, a gente se conhecendo, né? Hoje ela deve estar com o quê já? Hoje ela deve ser uma moça já de uns... O que? Talvez uns 18 anos, talvez? Será que tudo isso? Tem que fazer as contas. Tem que fazer as contas. Acho 18 acho que não chega tanto. Mas tem que ver. Mas dá uma olhadinha no livro Céu Azul. Tem lá a Sheila, né? Que ela se despede do César, que ela vai reencarnar e tal. Bem legal. Vale a pena, né? Então vamos lá. Vamos terminar. Será que dá tempo? Vamos lá. O Espiritismo, que é a doutrina de vida por excelência... O Espiritismo, que é a doutrina de vida por excelência, projetando luz sobre a questão do morrer,
empolga-nos com alvíceras de vida nova, de conhecimento das profundas veredas do passamento, dando-nos a certeza de que a desencarnação faz-se a lei para a qual no mundo não se conhece exceção. Né? Quer dizer, ninguém vai ser exceção perante essa questão do morrer aí. Né? E o Espiritismo projeta a luz sobre essa questão. Perante os nossos parentes ou amigos que se lancem nas águas do Rio da Morte, envolvamo-los com as nossas vibrações de confiança em Deus, de ardente fé e de carinho, dando-lhes a cooperação dos nossos sentimentos, onde quer que estejam os trespassados, lembrados por nós. Quer dizer, o exemplo que nós podemos dar aos nossos familiares, amigos, né? Que se lancem nas águas do Rio da Morte, quer dizer, eles falecem, né? E envolvamo-los com as nossas vibrações de confiança em Deus, de ardente fé e carinho, dando-lhes a cooperação dos nossos sentimentos, onde quer que estejam, os trespassados lembrados por nós. Né? Na convivência do lar, desse modo, cuidemos de simplificar a compreensão da desencarnação, sem atirá-la à vala do barateamento que incentiva os anseios de autodestruição por parte dos emocionalmente descompensados. Porém, não daremos ao fenômeno do definitivo desprendimento cores tormentosas e fúnebres, que em realidade a morte física não os tem. Então, aqui está uma questão muito importante, pessoal. Nós estamos acabando já, só mais um pouquinho, tá? Nós não vamos cair no erro de ficarmos exaltando a morte, exaltando a vida espiritual. Tem gente que fala assim, eu não gosto muito dessa vida, né? Eu queria mesmo estar no plano espiritual, eu queria estar lá com o André Luiz, com não sei o quê. E a pessoa fica sonhando com o plano espiritual e esquece de viver a vida material que nós temos que viver. E os familiares começam a cultivar esse sonho da vida espiritual, esquecendo também de viverem. Aliás, a gente faz isso como fuga. É muito comum as pessoas usarem essa ideia de plano espiritual como fuga da vida material. Nós jamais podemos fazer isso. Tudo bem, é uma meta, é uma expectativa, é um sonho, né? Quem sabe quando acontecer e tal. Mas tudo bem, vamos viver a vida aqui, que é o que nós temos hoje para viver. Senão a gente estaria lá, não estaria aqui. Né? Então, é o que ela está falando aqui. Ó. Às vezes as pessoas começam até a se autodestruírem, anseios de autodestruição, por parte dos emocionalmente descompensados. A pessoa fica assim, porque eu percebi que eu não sou desse mundo, que eu não devia estar aqui, não sei o quê. Mas como eu não devia estar aqui? Né? Tudo bem que a gente não seja desse mundo, mas nós estamos aqui. É aqui que a gente tem que ser feliz por enquanto. Quando precisar ir para lá, a gente vai. Né? Vocês entendem, pessoal? Então, tirando essa questão, vamos falar de uma forma positiva sobre a morte. Aliás, vamos falar de uma forma natural, né? De modo que a gente não pinte de uma forma fúnebre, né? De uma forma tão pesada, né? Mas a gente trate com os nossos de uma forma natural, né? Às vezes eu conversava com a minha avó, né? E minha avó era uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa que lia muito o tempo todo, coitada, e ela queria fazer muita coisa e o corpo dela já não ajudava, e tinha época que ela estava querendo já ir para o plano espiritual mesmo, coitada, já estava com mais de 90 anos, e eu percebia que ela estava sofrendo e querendo se libertar, né? Então eu brincava com ela, né? Eu chegava e conversava, porque eu me preocupava com ela, como é que ela estava, preparada ou não, né? Para se desprender. Então, e eu brincava com ela, fazendo, tá chegando a hora. Começava a cantar para ela dar uma risada, né? Mas assim, era numa boa, né? Brincadeira mesmo, né? Mãe do meu pai, né? Não, mas não é tadinha. Tadinha é o sofrimento que ela estava tendo, né? E a gente conversava sobre essa questão do desprender-se, né? E eu aplicava passe nela e tal, então era gostoso, assim. E foi, graças a Deus, foi tudo muito tranquilo, né? E eu já conversei com ela várias vezes,
né, em reuniões mediúnicas, sinto a presença dela frequentemente, né, a mãe do meu pai, né? Mas às vezes brincava com ela porque eu sabia que ela estava ansiosa por isso, né? Então a gente eu ficava meio na expectativa realmente dela, né, dela se desprender, porque eu sabia que ia ser um grande alívio e que ela ia ficar muito feliz no plano espiritual, porque foi uma pessoa muito boa, pessoa que ajudou, passou a vida ajudando todo mundo. Então eu sabia que para ela o desprendimento ia ser maravilhoso, né? Então já tinha algumas irmãs lá no plano espiritual, ia ser uma alegria, né? Então vamos terminar aqui, né? Conversemos sobre a desencarnação com a nossa família, sem pieguismo e sem indiferença. Tá vendo? Sem pieguismo, né? Ficar com cara de velório, a pessoa nem morreu, você já está com cara de velório lá, né? E sem indiferença também, né? Negando o problema, não vamos negar, vamos conscientizarmos, né? Cogitemos das questões da desencarnação, avaliando o nosso cotidiano e as construções que estamos deixando no mundo, sem temores e sem horrores, né? Iluminemos os pensamentos da desencarnação, conscientes de que, a cada momento, nos estamos aproximando do além, por nossa vez, pois que, sendo a desencarnação uma lei do universo material, as formas materiais começam o processo de desgaste no começo da própria existência. Tá vendo? Então a gente já nasce com os dias contados, né? Diante das falas que anunciam morte e destruição, pelas propostas de erros e infortúnios que espalham, respondamos com a ação da vida imorredoura, que vai corroborada pela busca de união com o Criador, nos atos nobres e na disposição do bem de cada dia. Então as pessoas que vêm com uma conversa muito negativa, muito pessimista, anunciando morte e destruição, né, respondamos com ação voltada para o bem, com ação convicta, sincera, fervorosa, né, certa da vida imortal. Tá bom, pessoal? Então finalizamos aqui, desculpa que eu passei um pouquinho do horário, tá? Semana que vem nós vamos falar sobre, deixa eu ver aqui, viuvez. Vamos falar sobre a viuvez, tá? Que é uma das situações familiares que pode ocorrer. Gente, um beijão, tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos aqui do Pautalk e também do Facebook, quem estiver participando, tá? Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.